Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 11, versículo de número 40. Está escrito: Disse-lhe Jesus: Não te hei eu dito que, se creres, verás a glória? A glória? Vamos ler apenas a parte B desse versículo. Se creres, verá a glória de Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Não, está muito ruim, muito ruim. Vamos ler com vontade, vamos lá. Se creres, verás a glória de Deus. Isso aí. Feche seus olhos mais uma vez, vamos fazer mais uma rápida oração. Mas não feche sua Bíblia como de costume, nós iremos usá-la. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Senhor, por este momento, Deus, onde nós podemos estar na Tua presença, na Tua casa, onde nós podemos, Deus, celebrar ao Senhor na manhã deste domingo, Deus. Se conosco nesta manhã mais uma vez, meu Deus. Fale conosco através da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui, meu Deus, edificados pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho, Deus. Toma equipamentos nas Tuas mãos essa manhã, Deus. Nós sabemos que há uma sobrecarga de uso na internet, há uma defasagem no nosso equipamento, mas apesar disso, Deus, o Senhor pode e será ser pregado nesta manhã, Deus, em todo o mundo, Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas nesta manhã para transmitir a Tua mensagem, Senhor. Fale conosco. Teu Espírito Santo, Deus, seja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que houve um homem chamado Moisés, e certa vez Moisés ele vira para o Senhor e diz assim: Senhor, eu gostaria de ver a tua face, ver o seu rosto. Aí Deus diz para Moisés: olha, Moisés, ninguém nunca viu o rosto de Deus e sobreviveu. Ou seja, se ele tivesse visto o rosto de Deus, Deus teria que matá-lo. Não tem jeito. Aí a Bíblia diz que Deus vira para Moisés e fala assim: olha, eu vou te colocar na fenda de uma rocha e vou passar diante de você com a minha glória. Então, quando eu passar, você não vai ver o meu rosto, mas vai ver a minha glória passando. Foi a única vez que isso aconteceu. O texto que nós lemos agora diz: se creres, verás a... Como você imagina que é a glória de Deus? Como é que você imagina que é a glória de Deus? A Bíblia diz que a glória dos homens é o prazer, a riqueza, a fama e tudo isso. Mas como é a glória de Deus? Já parou para pensar nisso? É algo que a gente não consegue nem imaginar, não é? Não conseguimos nem imaginar, nem medir, nem supor, nem nada disso. Mas o que Deus tem para as nossas vidas é algo muito maior. Maior do que a glória dele, sim. A Bíblia diz que nós devemos glorificar Jesus em tudo o que nós fazemos. Eu gostaria que você acompanhasse um outro texto comigo nessa manhã. Você já vai entender aonde eu quero chegar. Deixa o meu telefone destravar. Hoje está tudo travado. Internet, telefone. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Só voltar algumas páginas da sua Bíblia e você vai encontrar o Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos Evangelhos. Acordado Davi cedo hoje, tadinho. Ele vindo na igreja. Isso. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 14. Todos acharam? Vocês estão rápidos de Bíblia, hein? Versículo de número 22, Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Você que está em casa pode acompanhar também pela Bíblia que aparece. Aparece aqui em algum dos lados um QR Code onde você pode apontar a câmera do seu celular e contribuir com o nosso ministério também. Pronto aí? Vamos lá? Mateus 14, 22 está escrito: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele, ou fossem adiante,
para outra banda enquanto despedia a multidão. Jesus vira para os 12 discípulos dele e pede que, se eles pudessem fazer o favor de entrar naquele barco e atravessarem, Jesus os encontraria do outro lado. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Hã? Pode falar. Sim ou não? Não. Jesus deu uma ordem. E uma ordem você não questiona, você simplesmente obedece. Então, se alguém superior a você manda você fazer alguma coisa, você vai obedecer. E foi justamente o que eles fizeram. Talvez a primeira lição que nós possamos tirar nisso aqui é que tudo aquilo que nós devemos fazer para alcançar as bênçãos de Deus e a glória dele seja obedecer os seus mandamentos. Então, Deus nos manda fazer algo e a gente fala, mas será que devo? Não devo? Posso? Não posso? Se Deus mandou, vá, faça. Simples assim. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Espera aí. Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado da margem, e ele vai para o monte orar. Todas as vezes que Deus nos mandar fazer algo, ou ir para algum lugar, não é o fato de você não ver ele agindo naquele momento que ele não está com você. Jesus estava intercedendo a Deus pela vida daqueles que ele havia enviado. Por isso Deus cuida da gente o tempo inteiro. Ainda no verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou sozinho. E chegada já à tarde, estava ali. Alguém leia para mim o versículo 24. Bem alto para todo mundo ouvir. O barco estava onde? Estava onde? No meio do mar. Um barco na beira da praia, ele serve para quê? Para que serve um barco ancorado na beira do cais ou na beira da praia? Para que ele serve? Para nada. Ele foi feito para estar ali? Não. O meio do mar não é um lugar seguro, porque ali embaixo não tem nada. Mas eles entraram no barco, obedeceram a voz de Jesus e foram. Eles seguiram a ordem de Jesus. Você já vai entender. Vamos lá. Versículo 24. Mas Jesus mandaria alguém entrar num lugar ou numa situação onde essa pessoa passaria por problemas e tribulações? Sim. Porque ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, dificuldades, tal. Faz parte da vida. Ouvir, olha para cá, ouvir e obedecer à voz de Deus não significa que você vai ter uma vida tranquila e tudo vai dar certo. Não é assim. Você vai passar por dificuldades e por problemas, porque isso faz parte da vida. Mas quem mandou você agir não foi o seu coração, não foi o seu vizinho, não foi o que você acha, foi a voz de Deus. Porque Ele quer ser glorificado na minha e na sua vida. Versículo de número 25. Pode ler. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite era entre 3 e 6 da manhã. Era mais ou menos esse horário. Jesus manda eles irem, era a tardezinha. Jesus sobe no monte para orar e eles vão navegando para dentro do mar, para ir para outra banda, né, para outra parte. E Jesus vai encontrar com eles, já era quase no outro dia. Poxa, mas Deus mandou eu fazer, eu não estou vendo as coisas dando certo. Independente de nós estarmos vendo ou não, Ele vai estar sempre conosco. Ele mandou os discípulos irem e logo depois Ele foi. Ele pegou um barco e foi. Sim ou não, irmãos? Não. Ele foi? Você consegue imaginar alguém andando em cima da água? Se ele for magro igual Genevieve, assim, ainda tem como, mas se for gordinho igual eu, como é que vai andar em cima da água? Botar umas boias de braço, igual minha mãe botava em mim antigamente para ir na natação, e ficava pendurado lá assim, parecendo uma boia, um sapo. Imagina, Jesus ele faz coisas de forma sobrenatural. Porque se fosse natural você fazia, você não precisava de Deus para fazer aquilo que você não pode. Ele nos mostra assim, olha, Ele te mandou fazer algo, o que Ele mandou você fazer, você faz. A parte sobrenatural, o milagre, a provisão vem dEle. Então você não tem que se esforçar para fazer aquilo que só Deus pode fazer, você não vai conseguir. Olha o que acontece no texto, versículo 26, outra pessoa leia rapidinho para mim, bem alto.
Os discípulos, vendo caminhar sobre, fizeram o quê? Naturalmente. Ninguém nunca tinha visto alguém andando em cima da água. Eles já tinham visto alguém abrir o mar e passar por dentro. Agora, por cima da água. O milagre de Deus nunca pode ser explicado na sua vida. Talvez você bata de porta em porta, porta em porta, porta em porta. Você esteja preparado para receber aquilo ali. Mas se a porta não se abre, é porque ainda não é o melhor de Deus para a sua vida. É simples assim. Eles se assustaram, Maria Lúcia, porque eles falaram, meu Deus, mas isso que a gente está vendo não existe. É impossível o que a gente está vendo. Parece que é uma coisa do diabo, parece que é um fantasma. Olha o que acontece logo em seguida, versículo 27. Leia aí. Jesus, porém, vamos lá. Leia aí, gente. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo... Jesus, porém, lhes falou? Lhes falou? Poxa, mas eu sofro tanto e não ouço a voz de Deus. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Se você ainda não alcançou aquilo que você precisa, Deus ele nunca tarda em fazer nada. Todas as coisas acontecem exatamente no tempo determinado por Deus. Sempre. Você vê que nenhuma palavra na Bíblia está escrita em vão. Cris acabou de ler, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus não deixou eles ali com medo, na insegurança, na incerteza. Vai ser, não, nada disso. A provisão de Deus na vida da gente vem assim, ó. Quando você ouve e obedece. Então, olha para cá. Adianta só vir na igreja e ouvir a palavra de Deus? Por quê? Porque não vai mudar em nada a sua vida. É necessário você ouvir, crer e obedecer. Aí você vai poder provar dos milagres de Deus. Jesus vê eles assustados, apavorados ali, Cristo falou assim, gente, calma. Versículo 27, daí, Cris. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima, por cima, por cima. Jesus, o que o senhor está falando aí, ó, só pode ser um milagre. Então, eu quero provar o milagre. Poxa, mas eu posso falar assim com Deus? Você deve falar assim com Deus. Senão sua vida vai continuar em círculos, e você nunca vai sair do lugar onde você está estagnado na fé. Não adianta você vir na igreja ouvir eu falar, e nada na sua vida mudar. Não adianta. É necessário que você faça provas com Deus. Senhor, o pastor falou aquela palavra lá. E eu acredito, Deus, então eu quero ver isso acontecer na minha vida. Aí você vai buscar na sua vida como consertar aquilo que você precisa consertar para você provar os milagres de Deus. Não pelo seu merecimento, mas pela sua obediência. Quer ver uma coisa? Como é que você vence o pecado? Como é que você vence o pecado? Fala aí, rapidinho. Como é que alguém pode vencer o pecado? Não praticando? Como mais alguém pode vencer o pecado? Fala aí. Vivendo uma vida com Deus. Como é que alguém pode vencer o pecado? Com oração. Como é que pode, Dona Maria, vencer o pecado? Pedindo perdão. Como é que alguém pode vencer o pecado? Só existe uma forma de você vencer o pecado: morrendo. Só assim. Por isso, irmãos, olha para cá. Não foi necessário que Jesus fizesse um milagre. Não. Para que o pecado da humanidade fosse perdoado, vencido, foi necessário que Jesus morresse. Então você sozinho não vai poder fazer nada. É necessário que você o reconheça como seu único, suficiente Salvador, se arrependa, que é entre o que vocês falaram, creia nele e através do sacrifício dele você consiga vencer dia após dia. Ah, mas eu pequei e tal, o que eu faço? Se arrependa. Mude de vida, pelo menos mude de pecado, né? Para poder se arrepender de outras coisas. Mas você sozinho nunca vai conseguir fazer nada. Jesus certa vez disse isso, não disse? Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Ah, mas eu tenho condição de arrumar um trabalho, eu tenho condição de arrumar um casamento, eu tenho condição de comprar minha casa, eu tenho condição de comprar meu carro. Tenho, hein? Mas dá um trabalho. O esforço é muito grande.
Sendo que se você tem uma palavra de Deus, e você tem uma palavra de Deus. Ah, pastor, mas é impossível. Humanamente pode ser. Ninguém acredita em mim, não tem problema. Você só precisa que Deus acredite em você. Nem o seu pastor precisa acreditar em você. Nem seu marido, nem sua mulher, nem seus filhos, ninguém. Se Deus acredita em você, vá. Se Ele mandou, faça. Se Ele disse, está escrito, irmãos, creia. Não porque eu estou dizendo, mas porque está escrito. Quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Aí essa palavra vem na sua mente, desce ao seu coração e fala, Senhor, eu creio. Eu creio, Deus, eu creio na tua palavra. Agora, Senhor, eu quero ver acontecer. Faz um milagre em mim, como nós acabamos de cantar, e você vai ver. Porque nós lemos lá no início, se creres, verás a glória de Deus. E quem não crê vai ver o quê? Nada. Ou até ver alguma coisinha, né? Mas quando você pensa que vai dar certo, daqui a pouco desmorona tudo. É porque o mundo, que o Lula, porque o Bolsonaro, que é minha mãe, que é meu pai, que é meu filho, não sei o que é meu emprego. A gente bota a culpa em todo mundo, mas não entende que um homem e uma mulher separado de Deus, ele nunca vai conseguir dar certo. Ele pode conseguir fama, dinheiro, trabalho, conquistar tudo no mundo, mas a Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não adianta. É para ter tudo. Pedro falou assim, Jesus, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Ele estava tudo escuro, né? Não dava para ver no meio de uma tempestade e tal. Se é o Senhor que está falando comigo aí, então eu quero ir até o lugar do milagre, eu quero ir onde o Senhor está. Jesus podia falar, rapaz, me respeita. Ele está falando, sou eu, rapaz, você não confia em mim não? Porque nós temos essa ideia de Deus. Olha para cá, gente, entenda isso. Deus não é um ser que está sentado lá no trono e não ouve ninguém, e ele julga todo mundo para condenar e mandar todo mundo para o inferno porque você erra. Porque... Não. Isso vai acontecer no dia do juízo final, que Jesus irá julgar a todos, aqueles que não quiseram servi-lo. Então, até ir para o inferno é uma opção sua. Você escolhe. Ah, Deus vai mandar para o inferno o diabo. O diabo não tem poder para fazer nada com você. Nada, sua vida pertence ao Senhor. Ponto, acabou. Mas a escolha de estar com Ele, de ouvir e obedecê-lo é sua. Então é você que fala assim, bom, a palavra de Deus manda fazer isso, mas vai me custar muito. Então eu faço sacrifício de obedecer, ou eu pago para ver. E muita gente tem pagado para ver, né? Preferido ouvir a voz do coração, as circunstâncias do mundo, e não ouvido a ordem de Jesus. Jesus falou assim, olha, você tem problemas? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sempre deixou claro que tudo dependia dele. Você só precisa crer e obedecer. Crer e obedecer. Crer e obedecer, só isso. Saia daqui hoje com essas duas palavras, crer e obedecer. Creia na palavra de Deus e obedeça a voz do Senhor. Pedro fala com Jesus, então deixa eu ir por cima das águas, versículo 29. E ele, Jesus, disse-lhe, vem. Você iria? Você pulava em cima da água assim? Sem boia, sem nada? Ó a verdade, hein? Pulava mesmo, mãe? Hã? De madrugada? Mas isso é o natural, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o evangelho para o mundo é loucura. E é loucura mesmo. Gente, você está 10 horas da manhã num lugar quente desse, fechado. Você podia estar descansando na sua casa. Você está curtindo um carnaval, uma praia, sei lá. Por que está aqui? Você é obrigado a estar aqui? Não. Você não está aqui por causa de mim, que eu não sou tão bonito assim. Só para minha esposa. Que nem é legal falar a verdade, não é? Mas se você aproveitar o dia de hoje e pegar essa palavrinha aqui, ó, essas duas palavrinhas, crer e obedecer, elas podem mudar a sua vida. Ah, mas eu já sou velho, sou muito novo. Ah, não importa. Ah, mas eu fiz a vida inteira e até hoje eu não alcancei. Deus, ele muda a vida da gente assim, ó. Ele poderia falar, Pedro, você precisa entender que a lei da gravidade diz que aquilo que é leve fica em cima, o que é pesado fica embaixo, e o corpo humano, a densidade dele é muito mais... Isso é coisa que não importa para Deus. Quando ele falou com Jesus, Jesus, se és tu, manda com que eu vá até o Senhor por cima das águas. Jesus viu nele aquele momento fé.
Rapaz, esse cara é doido, né? Ele está querendo vir até mim, mas não quer que eu levante ele flutuando e traga ele igual um X-Men, assim, vem flutuando por cima da água. Não. Ele quer fazer aquilo que eu estou fazendo. Aí você fala, pastor, isso é heresia. Certa vez Jesus disse que se os discípulos crescem nele, fariam obras ainda maiores do que ele havia feito. Como alguém pode fazer algo maior do que Jesus fez, gente? Como? Eu já preguei para mais gente que Jesus, você quer saber? Você pega um canal meu no YouTube, tem mais de 30 mil visualizações. Jesus nunca pegou para 30 mil pessoas. Através da internet, que você ajuda a financiar isso aqui. Ah, eu sou melhor que Jesus? Não, ele disse que o servo nunca será maior do que o seu Senhor. Isso quer dizer que você pode provar e viver o sobrenatural de Deus, você só precisa acreditar e obedecer. Vamos lá, versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aquilo que ele pediu aconteceu, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele teve fé, porque ele creu, porque ele obedeceu, foi por isso? Sim ou não, irmãos? Por que aconteceu? Tem uma explicação bíblica, e tem que ser bíblica. Porque Jesus quis. Jesus curou muita gente. Muita gente. Mas só teve uma pessoa, Marcelo, que chegou perto de Jesus e falou assim, Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo, posso ser curado agora. Jesus falou com ele assim, eu quero ser curado. Você acha mesmo que Deus quer o pior para a sua vida? Então agora só Deus, né? Eu acho engraçado quando alguém fala isso, porque se você realmente falasse isso acreditando que fosse só Deus que vai resolver a sua vida, ela teria mudado. Tá na mão de Deus, então tá na mão certa. Só o Senhor, graças a Deus que é só Ele. Só Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Deus olha para Pedro e fala assim, você quer? Então vem. Pedro salta em cima, ele não desceu assim com o pezinho botando assim para ver se ia afundar. Porque para você viver o milagre de Deus, ou você vai de cabeça ou você não vai. É assim. Ou você se entrega de vez. Gente, ele pulou em cima da água. O que poderia ter acontecido com ele? Ele ter sido afogado, uma onda podia jogar ele contra o barco e quebrar ele todo lá. Um raio podia ter caído naquela hora e matado ele. Podia ter acontecido um milhão de coisas. Mas ele acreditou na palavra de Jesus. Falou, você quer vir, meu filho? Então, vem. Senhor, é impossível pisar nisso aqui. Vem. Senhor, não pode dar certo. Vem. Senhor, não tem uma boia no meu braço. Venha. Simplesmente venha. Você quer de fato? Estou falando de querer, salvação. Não. Olha para a sua vida, ao redor da sua vida. Olha para a sua família. Seus filhos, seus netos, seus parentes, seus irmãos. Deus, eu queria tanto que esse povo fosse salvo. Aceitasse o Senhor de verdade, mudasse de vida. Você crê? Vamos lá. Mas vai ser difícil, com certeza. Deus, eu queria conquistar muito aquilo, mas é impossível. Se você crer, Ele vai abrir uma porta e vai fazer isso acontecer, para que os seus olhos vejam e testemunhem a glória de Deus. Pedro vai em direção a Jesus, versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Poxa, mas então quem obedece a Jesus tem medo? Claro, com toda certeza. Mas o crente não pode ter medo? Claro que pode. O crente não pode sentir desânimo, vontade de desistir? Igual você sente todos os dias. Não pode duvidar? Pode. A fé, gente, ó. Eu fui na academia esses dias, o Cris falou que ia falar, eu vou falar mesmo. O Cris tá me obrigando a ir na academia. Não gosto não, mas tem que ir. Isso aqui meu, ó, tá todo doído, mas tá doendo demais. Essa noite eu não dormi, tô acordado desde ontem até agora. Não dormi. Aí sentindo mal, tomei um remédio. E muita dor assim, na carne mesmo. Fui no banheiro à noite. Aí na hora que eu cheguei no banheiro, eu botei a mão assim, ó, aqui. Aí nisso que eu botei a mão assim, aqui mexeu, né? Pra mulher é diferente, mas pro homem, a musculatura da gente é diferente da de vocês. Aí eu fiz igual a Marcelinha fez esses dias. Eu fiquei na frente do espelho com a mão assim, mexendo o músculo do peito, assim, ó.
Por quê? Tá doendo. Mas o pouquinho de exercício que eu fiz já começou a dar resultado. O apóstolo Paulo nos ensina a exercitar a fé. Então hoje você crê um pouquinho. Se você exercitar hoje e amanhã você crê 2 pouquinhos. Se você exercitar depois de amanhã, você vai querer 3 pouquinhos, até que sua fé passe de uma sementinha, de um grão de mostarda, para uma árvore que dá frutos. Assim é a vida do cristão. Você pode provar pequenos milagres, crendo e sendo constante no Senhor, ouvindo e obedecendo, até você de fato ver as coisas acontecerem. Meu pai começou com um pula-pula emprestado. Hoje ele tem a empresa dele. Dona Maria começou vendendo chup-chup, não foi? Comprou a casa, ela criou os filhos, construiu a vida dela, e assim você também tem os seus milagres para contar. Mas nada, quem nasce grande é elefante e baleia. Nada começa grande, as coisas começam aos poucos, gradativamente. Daqui a 4 anos você está formada. É assim, a vida da gente tem que ser gradativa. Jesus fala com Pedro, vem. Pedro foi, mas ao invés de olhar para Jesus e ouvir a voz de Jesus, o texto, a Bíblia diz, versículo 20, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. É necessário ter fé para ouvir e crer. Porém, é necessário ter mais fé para permanecer. Porque os milagres são assim, ó. Se Deus te curar de dor de cabeça agora, significa que você nunca mais vai ficar doente? Se Deus abrir uma porta para você, significa que você nunca mais vai ficar desempregado? Nós estamos no mundo físico, gente. A diferença de quem serve e não serve a Deus está lá em Malaquias no capítulo 3, que diz assim, não precisa botar não, que diz assim, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e ao que não serve. Você não pode dizer que serve a Deus e tem uma vida tão desgraçada quanto o outro. Não pode. Você tem um pai. Você serve ao Deus vivo, ao único Deus que existe, o resto é tudo mentira. Por que aceitar isso? Você não precisa aceitar isso. A sua vida deve ser de revolta contra o diabo, contra o mundo, não contra as coisas de Deus. Eu venho na igreja, não dá certo, não vou mais. Você vai continuar sendo um perdedor. Agora, se você persistir, você vai alcançar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Pedro começa a afundar aqui. Igreja, Jesus me salva. Versículo 31. E mais uma vez a palavra logo. Jesus deixou ele afundando até chegar assim, ficar só o dedinho de fora lá. Jesus logo o socorreu. Jesus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas tem tanto tempo que eu estou nessa situação. Poxa, mas será que você tem ouvido a voz de Deus? As coisas não mudam e tal. Mas você tem obedecido o que Deus manda fazer? Não. Obedecer, gente, a palavra de Deus não é seguir uma série de regras. É você ter a honestidade de falar assim, Senhor, hoje eu estou fraco. Hoje, não estou legal não. Hoje. Ontem você estava dando glória a Deus, gritando no meio da rua, querendo salvar todo mundo. Mas as coisas acontecem. Tem dia que você vai estar vendendo fé, dando fé para quem quiser. Tem dia que você vai estar mal. E é normal. Jesus entende você. Tem dia que você vai querer pregar para todo mundo ser salvo. Tem dia que você vai querer botar nem o pé na igreja. E está tudo bem. Jesus, ele entende o ser humano. Por isso que ele foi homem como nós, Maria Lúcia. Ele sabe o que é ter frio, o que é ter fome, o que é apanhar, o que as pessoas chamarem de endemoniado, dizer que ele não era crente de coisa nenhuma, que ele andava com viado, com puta, com bêbado. Ele sabe o que é isso. Os irmãos dele não acreditavam nele, gente. A Bíblia diz que certa vez um dos irmãos dele chega para ele e fala assim, aliás, os irmãos dele chegam para ele e falam assim, olha, ninguém faz as coisas que tu fazes e fica aqui. Vai embora. Vai mostrar o que você está fazendo aí para os outros. É tanto que você não vê nenhum irmão de Jesus sendo discípulo dele. Nenhum. Nem a família seguia ele, a não ser a mãe dele.
Na verdade, tem um discípulo que era irmão dele, sim, mas é outra história. Então, se eu vou falar de algum primo de Jesus, irmão, Jesus tinha irmãs. Quantas irmãs dele são citadas na Bíblia? Tem o nome dela? Nenhum. Mas já ouviu falar de Maria Madalena? Já? Ela era uma prostituta. E teve mais honra do que os próprios parentes dele. Porque ela acreditou. O povo falava dela? Sim. E vão continuar falando de você até você morrer. Mas não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito. Importa o que Deus pensa ao seu respeito. Sabe por quê? Porque nem eu conheço você. Apenas Deus sabe o que se passa no íntimo do seu coração. Então seja sincero com o Senhor. Deus, eu quero, mas eu não consigo. Deus, eu acredito, mas eu não tenho constância. Senhor, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho fé. Aumenta a minha fé, Deus. Aí você vai ver as coisas começarem a mudar. Jesus, ele se apressa em socorrer Pedro no versículo 31 e diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou, rapaz? Estava tão bom, estava indo tão bem, estava quase, né? Quase lá. Como eu já disse, o momento mais escuro que existe na noite é justamente quando o sol está prestes a nascer. Não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua saúde, como está a sua família, como estão os seus sonhos, eu não sei. Seus planos, talvez está dando tudo errado. E você acha mesmo que Deus se esqueceu de você? Honestamente falando. Pode ser que sim, né, Maria Lúcia? A gente tem essa impressão. Mas é um verso do livro do profeta Isaías que diz: ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, eu, porém, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Seu pastor pode não ligar para você, mas Deus ouve sua oração. Você pode não receber a visita de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus está em você. A provisão no seu bolso pode estar acabando, mas Deus jamais vai deixar com que falte, porque está escrito: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não sou eu que te promete, isso é a palavra de Deus. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus não fica decepcionado com Pedro, ele fala assim: meu filho, você está quase lá. Mas nem por isso Jesus o abandona. Vamos lá, versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Poxa, mas Jesus também podia ter dado uma quebrada de galho nele. Podia ter parado o vento ali para Pedro poder andar. Ia ficar mais bonita a história, não ia? Que Pedro subiu lá e andou e atravessou o mar, chegou do outro lado com Jesus. E ficar mais bonita a história. Claro que ia ficar. Mas, pô, Jesus, por que não acalmou o vento antes de Pedro pular na água lá, gente? Porque o Senhor, Cris, Ele não nos livra do problema. Ele nos livra no problema. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Não desanime. Ele fala: eu venci. Vem comigo. Não me siga nem ouça a mim. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Creia nele e o obedeça, e a sua vida vai mudar. Daqui a um dia, um mês, um ano, 10 anos, não importa. Eu posso te garantir uma coisa a todos vocês que estão aqui. Se você parar para pensar nas maiores dificuldades que você passou na sua vida, hoje você está melhor do que nunca. Porque você venceu, está aqui. Amém? Feche seus olhos por um momento. Eu gostaria que você refletisse rapidamente na letra dessa canção. Jesus nos permite caminhar diante dele sobre as águas, no mar,
vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar. O que deve é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Jesus nos permite ir. Jesus nos permite ir, caminhar diante dele sobre as águas, sobre as águas, no mar sem nenhum temor, no mar sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar. O que deve é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele se estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Você vai conseguir andar sobre as águas.